Bem, indo agora para a nossa mensagem, se concentra aí, respira fundo, esqueça agora os seus problemas, as suas dificuldades, se concentre agora na palavra de Deus. E eu quero começar essa reflexão de hoje, trazendo aqui para vocês uma lembrança. Algum tempo atrás, eu estava com a minha esposa, a digníssima Munize, também conhecida como Senhora Jefferson. Nós estávamos num momento de férias, aqui num lugar muito legal, ali na cidade de João Pessoa, na Paraíba, curtindo o Nordeste, lugar bonito, um lugar que tem ali praias maravilhosas. Se você não foi ainda a João Pessoa, aproveite para conhecer um dia lá. Se você é de João Pessoa que está aqui nos acompanhando, diga eu aí, diga como é legal, como é um lugar diferente. Inclusive, a gente está aqui desfrutando do frio, e aí está quente. Inclusive o Marciel, um amigo nosso aqui da igreja do NASP, acabei de encontrá-lo aqui na chegada da igreja, ele passou as férias lá em Maceió, e ele falando, pastor, estava 27, 28 graus, cheguei aqui em São Paulo, 8, 6 graus, olha a diferença, Nordeste, terra boa, terra quente, povo querido, um abraço para vocês do Nordeste, que estão aqui nos acompanhando também. Olha, estava lá passando férias com a minha esposa, a gente estava numa praça de alimentação de um shopping e de repente eu sinto alguém assim batendo nas minhas costas. Eu olho para trás, um amigo dos tempos da faculdade de telecomunicações, da área de engenharia de telecomunicações, que eu não o via há muito tempo. E ali quando a gente se viu, claro, foi um momento caloroso, um momento assim que a gente ali se abraçou, amigos do tempo da faculdade, muitas coisas, experiências que vivenciamos juntos, os estudos, nesse período da academia, e ali a gente se encontrando, foi aquele momento de festa. E claro, eu já não estava mais seguindo esta carreira, eu estava já praticamente me formando na faculdade de teologia, ali no NASP Engenheiro Coelho, e ele quando me encontrou, a primeira pergunta que ele fez, Jefferson, o que aconteceu que você estava lá se preparando para ser um profissional da área de telecomunicações e de repente assim você mudou praticamente o sentido da sua carreira e eu soube que você está se preparando para ser um pastor, é isso mesmo? Eu falei, pois é amigo, você vê como Deus ele conduz a vida da gente e leva por caminhos que a gente nem imagina. De fato, estou no último ano da faculdade de teologia, vamos formar e se Deus quiser, espero ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele, cara, eu estou muito curioso. Como foi que tudo isso aconteceu? Porque é inexplicável você deixar uma carreira como essa que você estava se preparando, que você se formou, que já estava atuando, trabalhando, para deixar tudo assim? Eu falei, amigo, olha, a história é longa, viu? Acho que é melhor a gente se poupar aqui do tempo, porque senão a gente vai aqui passar uma tarde inteira conversando. Ele, não, pode contar, eu quero saber. Eu falei, você tem certeza disso? Ele falou, tenho, quero saber. Eu falei, então tá bom, olha, é o seguinte, resumindo, eu entendi que Deus estava me chamando para fazer teologia, para ser um pastor da igreja, e eu acreditei nesse chamado. Então, pela fé, eu decidi aceitar e me entregar a esse propósito. E aí, o resto você já sabe, já conhece, já estou terminando essa faculdade, graças a Deus, e espero, dentro em breve, servir a igreja como um pastor. Aí ele, como é que é? Então, Deus falou com você? Deus fez um chamado para você? Falei, sim, Deus falou comigo. Mas como assim ele falou com você? Olha, Deus fala com a gente das mais variadas maneiras. Deus usa a sua palavra, Deus usa pessoas sábias, pessoas tementes a Ele, que falam com a gente, se comunicam com a gente e acabam revelando ali o propósito de Deus que a gente não imagina. Então, Deus fala das mais variadas formas e você tem que estar atento para captar. E eu captei isso, eu senti que era um propósito de Deus e eu decidi me entregar. Mas como assim Deus? Ele confuso, não conseguia entender isso. Aí ele falou assim, mas você acredita mesmo nisso, que foi Deus? Você acredita em Deus mesmo? Eu falei, claro, eu estou fazendo teologia, quero ser pastor, porque eu acredito em Deus. Por quê? Você não acredita? Aí ele olhou assim para mim e falou, você não vai rir? Eu falei, não vou rir. Por quê? Você está tendo alguma nova experiência que eu não esteja sabendo, porque já faz tanto tempo que a gente não se vê? Aí ele, então, é que eu acredito nos ETs. Aí eu, como é que é? Você falou que não ia rir. Eu falei, não estou rindo, só estou perguntando de novo para entender. O que você acredita? Eu acredito nos ETs. Eu acredito que eles vieram há muito tempo a este mundo, eles colonizaram tudo que tem aqui em torno do nosso planeta, e eles vivem entre nós disfarçados de seres humanos.
Aí eu me segurei para rir, né? Porque eu disse para ele que não iria rir. Aí eu falei, vem cá, você acredita nisso mesmo? Ele, eu acredito nisso. Você não está confundindo, porque tem um filme chamado MIB, que conta exatamente assim um contexto parecido com esse. Aí ele, tá vendo, você está aí zoando comigo e tal. Não, é sério. Porque você está questionando a minha fé, está questionando a minha confiança no chamado de Deus. Eu acho que isso que você está dizendo aí exige muito mais fé do que aquilo que eu estou dizendo. E ele ficou com aquela dúvida, né, aquele ponto de interrogação diante dessa minha provocação. A minha pergunta para você nesta noite é: em que você acredita? Você tem fé? Nós vivemos num período da história em que esse tema da fé, em alguns aspectos, acaba sendo um tema muito complexo para a compreensão de muitas pessoas. Como aceitar pela fé a existência de um Deus que eu não consigo enxergar? Como esperar por um milagre? Como esperar por um impossível, simplesmente trilhando o caminho da fé? Como seguir por um caminho desconhecido, sem saber o rumo, trilhando simplesmente pela confiança em Deus, pela fé? Será que numa época que nós vivemos com tanta tecnologia, tanto avanço, será que faz sentido? Há espaço para nós hoje falarmos sobre um tema como este, o tema da fé? Será que faz sentido? O que é a fé para você? Aonde está baseada a sua fé, querido amigo, querida amiga? Você jovem que está aqui acompanhando essa transmissão. A sua fé está baseada em pessoas? Está baseada em si mesmo? Em coisas? Ou em um Deus que você não consegue ver? Pensa nisso. Nesta noite, nós queremos aqui amadurecer o nosso entendimento a respeito desse tema tão incrível, tão impressionante que é o tema da fé. Mas antes da gente entender o que é fé, nós precisamos entender o que não é fé. Pegou a ideia? Antes de falarmos sobre o que é fé, vamos primeiro entender o que não é fé. Porque existe no mundo uma má compreensão muito grande a respeito do que significa fé. E a fé, ela não é cega. Não é fé de qualquer jeito. Não é assim, você pode provar que Deus existe? Não, eu não posso. Então, se você não pode provar, logo ele existe. Não é assim. Não é esse argumento furado que alguns às vezes usam. Não é empurrar as nossas dúvidas, né, para debaixo do tapete e tentar conviver com isso da melhor maneira. A fé não é isso. Então vamos tentar entender aqui o que não é fé. Então, primeiro, 3 coisas que a gente tem que entender sobre o que não é fé, para a gente amadurecer a nossa ideia. Primeiro, a fé não é um pensamento positivo. Entendeu? Fé não é pensamento positivo. Alguém pode chegar para você e falar, olha, acredita. Quem acredita sempre alcança, vai lá, pensa positivo, vai dar tudo certo, tenha fé. Então, fé não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas têm mais facilidade para ter o pensamento positivo. Outras não têm tanta facilidade assim para serem positivos, otimistas. Por quê? Porque isso faz parte da criação de cada um, do contexto de vida de cada um, da personalidade, do gênio que cada um possui. Então, todas essas coisas podem tornar um indivíduo mais positivo, otimista, ou outro mais negativo, mais pessimista. Essas coisas interferem. Criação, contexto de vida, personalidades. Então, a fé não é um dom que uns podem ter e outros não. Então, a fé ela pode até parecer com uma ideia de um pensamento positivo, mas não é fé. Outra coisa, fé também não é capacidade de superação. Vai lá, pela fé, né, enfrente os seus gigantes, você vai derrubar os seus gigantes, você vai conseguir, acredite em si mesmo. Então, esse é um ideal existencialista, que inclusive é muito propagado e utilizado em muitas palestras motivacionais, de coach, né? Tentar tirar de dentro de você a capacidade, né, de superar, de enfrentar. E algumas pessoas, às vezes, infelizmente, alguns pregadores, trazem toda essa ideia para o púlpito. E às vezes as pessoas acabam confundindo fé
com capacidade de superação. E isso não é fé. Tenha cuidado, pois quando a Bíblia está falando de fé, não está falando de pensamento positivo e muito menos de capacidade de superação. Fé também não é ilusionismo. Tem pregadores que chegam por aí e dizem, né? Olha, eu tenho o poder da cura. Tragam aí os cegos, os aleijados, enfim, quem precisar. E se a cura, o milagre não acontece, a culpa é sua, porque você não teve fé. Tem gente que chega, coloca lá um copo e faz todo aquele, cerimonial com um copo de água. E depois da oração, lá de toda a dedicação, da consagração do copo com água, diz para a pessoa, o telespectador que está assistindo, olha, beba esse copo com água vai abrir as portas da oportunidade, tome aí na sua casa, o copo consagrado da unção, e aí todos os males vão embora, o capeta vai fugir da tua casa, o emprego vai aparecer, e não sei quem vai ser curado. Gente, isso não é fé. Tem muito charlatão por aí, muito charlatanismo sendo pregado na TV, e as pessoas estão chamando isso de fé. Então, o que é fé de verdade? Qual é a ideia da fé bíblica que nós temos que aprender e cultivar na nossa vida? Então, gostaria de explicar o que significa fé através da experiência de Abraão. Afinal, ele recebe um título muito nobre, muito importante. Ele é conhecido como o pai da fé. Então vamos aprender sobre a história de Abraão e nós vamos entender o real sentido da fé. O que é fé de verdade? Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Você que está aí nos acompanhando, pegue agora a sua Bíblia, ou pegue o app da Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, marca esse texto para você ler depois, para você crescer cada vez mais no assunto, nesse tema da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler aqui o verso 8. Olha o que diz aqui, livro de Hebreus capítulo 11, verso 8. Diz assim o texto: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, olha aí, #partiu, sem saber aonde ia. Prestou atenção no texto? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão, quando aconteceu esse chamado de Deus para ele, sabe quantos anos ele tinha? Ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Tem alguém aí perto dos 70 nos acompanhando? Coloca aí no chat, eu tenho 75, eu tenho 70. Olha aí, você tem a idade que Abraão tinha quando recebeu esse chamado, esse desafio de fé. Ele não era nenhum garoto de 15 anos que estava em busca de experimentar tudo. Ele não era nenhum jovem com 20, 25 anos que estava em busca de novas aventuras, novos desafios para a sua vida. Abraão já era um senhor idoso, 75 anos de idade, quando um dia o Senhor chegou para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele tinha 75 anos de idade quando ele recebeu essa proposta de Deus. Abraão, ele era estabelecido ali na cidade de Ur dos caldeus. Era uma cidade que naquela época de Abraão ficava à beira do mar. Mas com o passar do tempo, evidentemente, o mar recuou. E hoje toda aquela região, ela fica num deserto, situado ali na região do Iraque. As ruínas de Ur, as ruínas, foram redescobertas por arqueólogos em 1920. E muitas coisas interessantes foram trazidas à tona com essa descoberta. Os arqueólogos concluíram,
pelas ruínas, por todas as dimensões da cidade, que se tratava de uma cidade de grande porte para aquela época. Então, estima-se que havia entre 60 a 100 mil habitantes naquele lugar. Ur foi uma das primeiras cidades da civilização humana. Provavelmente lá inventaram a roda, a escrita e a agricultura. Olha quantas coisas interessantes deste contexto, deste lugar que Abraão, ele vivia quando recebeu esse chamado de Deus. Agora eu fico pensando, o que motivou Abraão a tomar essa decisão aos 75 anos de idade e aceitar esse desafio que Deus colocou para a vida dele? Eu imagino que não foi uma decisão fácil. Porque imagina, se coloca no lugar de Abraão, deixar a terra dos pais, a terra da família, a terra onde estão os seus amigos, as tradições, os seus costumes. Provavelmente você que saiu lá da casa dos seus pais, da terra onde você nasceu, quem sabe está aqui em São Paulo, ou numa outra, grande cidade do Brasil, ou de fora também, deve sentir um pouco dessa experiência, que não é fácil. Não é fácil deixar a casa do pai, a casa da mãe, o lugar onde você se estabeleceu, que você cresceu, onde estão os seus amigos. Eu me lembro que quando eu tinha ali por volta de uns 18 anos de idade, eu decidi fazer a faculdade fora, em outro estado. Meus pais moravam já aqui na Zona Sul de São Paulo, fui criado aqui na Zona Sul de São Paulo e decidi ir para o Nordeste estudar. E eu me lembro que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão assim desafiadora. Eu me lembro que todos os meus amigos da igreja, os amigos da rua, tudo que a gente tinha era acostumado ali naquele lugar, e agora ir para um novo desafio, uma nova realidade, isso não foi fácil. E eu me lembro que um dia antes de eu viajar, eu iria viajar num domingo, ia pegar o ônibus rumo ao Nordeste para estudar lá. Eu me lembro que no sábado à noite fizeram uma festa de despedida. E eu me lembro que aquela festa foi um negócio assim duro, emocionante. Todos seus amigos ali presentes, a família. Então eu me lembro assim, as meninas da igreja tudo chorando porque eu ia embora. Então você imagina, que não foi fácil. Eu quase desisti de ir embora, deixar a terra que eu cresci, deixar aqui a minha família, ir rumo ao desconhecido, um lugar, enfim, que eu não tinha ainda muitos contatos, que eu não era familiarizado com os costumes, com a cultura. Então foi um desafio. E você que já passou por alguma coisa do tipo, talvez sinta aí de leve qual foi o desafio de Abraão. Então não é fácil você, no caso de Abraão aqui, deixar o estabelecido e partir pela fé, sem saber para onde ir. E isso é o mais inusitado, partir pela fé sem saber para onde vai. Olha que coisa impressionante. E Abraão, de acordo com o texto bíblico que nós lemos, ele aceitou esse chamado de Deus sem hesitar. Olha que coisa. Imagina, Deus te chama para partir rumo ao desconhecido, não te explica muita coisa de como vai ser, do que esperar nesse lugar, e você prontamente obedece. Você consegue entender essa decisão de Abraão? Partir rumo ao desconhecido, prontamente obedecendo o chamado de Deus. Em nenhum momento a gente vê aqui, nas narrativas que envolvem essa decisão, a gente não vê em nenhum momento Abraão olhando para Deus e perguntando: Senhor, o Senhor está me chamando, mas esse lugar que o Senhor está me chamando, o solo lá é fértil? A terra é boa? Como é que é o clima lá, Senhor? Porque eu gosto mais do calor, eu não gosto do frio. Em nenhum momento a gente ouve, por parte de Abraão, algum tipo assim de indagação, de questionamento. Não. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente vai rumo ao desconhecido pela fé, se entrega, cai de coração, de mente e vai embora. Por muito tempo, quando eu olhava essa experiência de Abraão, eu fiquei pensando: o que motivou Abraão a tomar essa decisão, essa escolha? Porque não é fácil. Não venha dizer que foi uma decisão simples, porque não foi. Mas com o tempo a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai amadurecendo algumas coisas e a gente vai entendendo o porquê. E você quer saber? A minha compreensão é o seguinte: sabe por que Abraão
ele tomou essa decisão? Sabe por que Abraão decidiu obedecer prontamente o chamado de Deus, deixando o seu estabelecido, a sua segurança, a sua estabilidade, para ir rumo ao desconhecido, simplesmente pela fé? Porque no coração de Abraão havia certeza de que o lugar mais feliz da terra para se estar é aquele que Deus estava preparando para ele. Ele tinha essa certeza no coração. Ele sabia, opa, Deus está me chamando. Deus é o meu Pai, Ele sabe todas as coisas que implicam a minha vida. E Deus, Ele quer o meu melhor. Se Ele está me chamando para esse desafio, mesmo que eu não saiba aonde será, como vai ser, se eu estou com Deus, e é Deus que está conduzindo isso, então não tenho para que me preocupar, porque com Deus eu estarei sempre feliz. Eu entendo que essa foi a motivação. A experiência de Abraão nos revela que o foco da fé é Deus. O foco da fé é Deus. A certeza está nele. A confiança é que Ele fará. É Ele, e não sou eu que tenho o poder. Muitos acham que a fé é um poder seu, mas está totalmente enganado. A fé é um poder dele. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 11. Pela fé, Abraão recebeu poder, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão, ele considerou que Deus tinha poder para fazer o que estava falando, e essa atitude Deus chamou de fé. É a força que está nele e opera em nós, e opera naqueles que creem. Opera porque olham para ele e são iluminados com segurança. Opera porque olham para ele e não para as circunstâncias que estão ao seu redor. Opera porque olham para ele e não ficam frustrados. Nós temos que aprender a amadurecer e crescer esse tema, essa experiência, essa prática na nossa vida. Não gostaria você de ser um gigante espiritual? Como eu almejo isso? Como eu peço a Deus, Senhor, me ajude. Eu quero ser um gigante da fé. Me ajude a ter essa confiança, essa certeza. Me ajude a viver dedicado àquilo que o Senhor tem para mim e na certeza de que eu vou ser feliz. Você não gostaria de viver isso? De experimentar essa realidade também? Algumas dicas aqui para a gente crescer na fé. 3 dicas. Dicas para a gente crescer na fé e nos tornarmos gigantes espirituais. Anota aí se quiser, porque vai ser importante para você de repente lembrar nas suas meditações pessoais também na sua casa. Primeira dica: quer se tornar um guerreiro, uma guerreira da fé? Exercite a fé através da obediência. Pegou a ideia? Exercite a fé através da obediência. Quando Deus te chamar, quando você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, obedeça. Simplesmente obedeça. Siga em frente, mesmo que você não consiga enxergar o caminho. Se Deus te chamou, vai tranquilo, porque Ele é contigo, Ele é com você. Não há o que temer. Não se sinta inseguro. Se Deus te chamar, obedeça. Não tente ver para crer, não tente um atalho, simplesmente confie na promessa, confie na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não falha, Ele nunca falhou e não vai falhar com você agora. Então acredite, confie. Se Deus está te chamando para um desafio, se Deus está te chamando para entregar o coração a Ele, não hesite, não resista, confie, se entregue. Não fique esperando por mais nada. Se você só obedece quando faz sentido para você, você não segue a mente de Deus, você segue a sua mente. Somos provados como foi Abraão. Quando Abraão saiu, ele não sabia o seu destino, não sabia para onde ia, mas ele conhecia bem quem o acompanhava. Aí está a diferença. E é o que muitos de nós precisamos, que eu preciso. Talvez Deus esteja chamando você nesta noite, convidando você, quem sabe, a abandonar uma carreira para servi-lo.
Talvez Deus esteja te chamando nesta noite para deixar a estabilidade, o conforto, quem sabe aí deixar os familiares para seguir um caminho de abnegação, de renúncia. Não sei, mas você sabe aquilo que Deus está chamando você. Essa voz que você está escutando aí na sua consciência, é a voz do Espírito Santo. Vem, se entrega, vem. Quem está pronto a renunciar aos planos? Quem está pronto a renunciar aos sonhos? Quem está pronto a renunciar às tradições? Quem faz isso para seguir a vontade de Deus tem a fé de Abraão. Quem assim faz tem a fé que Abraão demonstrou. Amigos, sempre há uma terra melhor, sempre há um lugar melhor para onde Deus deseja nos levar. Eu sei que nós, como seres humanos, somos complicados, nós somos teimosos. A gente fica resistindo e resistindo, e a gente coloca empecilhos, e tem os nossos achismos, tem as nossas impressões, tem os nossos sentimentos, e tudo isso vai nos atrapalhando de enxergarmos o maravilhoso plano, propósito, caminho que Deus tem para nós, que é caminho de vida, que é caminho de salvação, que é caminho de realização para a nossa vida, para a nossa família. É apenas confiando na mão poderosa e na palavra guiadora de Deus que nós iremos alcançar esse desejo que cada um de nós temos de sermos gigantes da fé. Essa é a primeira dica. Segunda dica: quer crescer nesse tema? Quer ser gigante na fé? Aprenda a suportar as provas da fé numa boa. Aprenda a suportar as provas da fé numa boa. Esta é a segunda dica. Mesmo obedecendo o chamado de Deus e seguindo em sua viagem de fé rumo ao desconhecido, Abraão ele foi provado várias vezes. Basta você acompanhar toda a história dele a partir do seu chamado. Tem gente que pensa, agora eu vou me entregar para Deus, eu vou me batizar, vou ser um membro da igreja, agora é só deitar na rede, tomar água de coco e curtir a brisa suave, eu estou com Jesus. Olha, se você pensa assim, está redondamente enganado. Não é porque a gente aceita o chamado de fé, que a gente se entrega, que agora a gente está isento de problemas e dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Chegou um momento na vida de Abraão, mesmo depois de ter aceitado o chamado de Deus, que a chuva não caía. A seca começou a se instalar para todos os lados. Os ribeiros secaram, a relva secou-se, a fome começou a ameaçar a vida de todos. Olha aí que desafio. Abraão já estava ali na sua viagem de fé. E essa situação, essa provação começou a acontecer. Aí você pode pensar, e agora? Quem poderá nos defender? E agora? O que você faria? Abraão não entendia o que estava acontecendo. Nem entendia o porquê disso. Mas apesar dos pesares, as suas expectativas se mantinham firmes. Sabe por quê? Porque ele confiava naquela sonora de Deus. Ele confiava naquela promessa de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, que diz, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele acreditava nisso. Por isso que em meio às dificuldades, às provas, às lutas, ele não desanimou, ele não questionou, ele não duvidou, ele não deu meia volta a volver e voltou lá para Ur. Ele continuou focado no chamado de Deus, porque Deus havia dito para ele, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Era nisso que ele acreditava. Ele não abandonou a terra da promessa, não voltou para casa. E Deus permitiu que essas provas acontecessem na vida de Abraão, a fim também de prepará-lo para os desafios que estavam à frente, a fim de amadurecer algumas áreas na vida dele que precisavam ser amadurecidas, como submissão, paciência e mais fé, mais confiança em Deus. Ter fé, amigos, significa confiar sem impor condições. Fé significa acreditar 100%, sem reclamações. Você está disposto a isso? Quer ser um guerreiro da fé de verdade?
É nisso que nós temos que pensar. Jovem, não desista. Não sei qual é a prova que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está lidando dentro da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, nos seus estudos, não sei o que está afetando, perturbando aí o seu coração, mas não desista. Continue acreditando, suportando essa prova, confie no poder de Deus, confie na guia de Deus na sua vida, você vai ser feliz, porque você é um filho, uma filha do Senhor, e você nasceu para brilhar. Todos nós temos alguns dias bons, todos nós temos alguns dias ruins, mas Deus, não se esqueça disso, Ele está conosco todos os dias. Não desanime. Às vezes Deus nos dirige a caminhos que não conhecemos, a caminhos que não entendemos, para que a gente possa amadurecer espiritualmente, para que a gente possa amadurecer áreas que ainda são sensíveis à nossa vida. Muitas vezes o período do deserto serve para nos mostrar que tudo que precisamos é de Deus. Não sei qual deserto que você está passando. Não sei as suas lutas, seu sofrimento, o que te perturba. Mas confie em Deus. Acredite no poder de Deus. Ele está caminhando com você essa luta. Por favor, amigo, não faça besteira. Por favor, amigo, não perca tempo com as coisas deste mundo. Se entregue a Jesus. A fornalha da aflição é que molda verdadeiramente o nosso caráter. Aprenda a suportar as provas. Você vai vencer. Tenha certeza que pelo poder de Deus, com confiança em Cristo, você irá vencer. Terceira e última dica. A verdadeira fé, ela entra no ritmo de Deus. A verdadeira fé entra no ritmo de Deus. Deus faz coisas não no meu tempo, nem no seu tempo, mas no tempo dele. No tempo dele. Então eu e você temos que aprender a esperar. A fé legítima, ela me faz entender que Ele sabe o que está fazendo. Você tem confiança de que Ele tem conhecimento suficiente para resolver aquele problema, para atender da melhor maneira a resolução daquela questão. No dia a dia, quando você fica doente, você vai lá no médico, o médico faz lá, receita uma medicação, e já percebeu, a gente não entende nada do que aquele médico escreve. A gente olha assim, fica procurando entender, vira para um lado a folha, vira de cabeça para baixo, a gente não consegue entender. Mas você pensa, bem, ele sabe o que escreveu aqui, né? Aí você vai lá para a drogaria, para a farmácia, vai comprar a medicação. Aí você chega lá e você confia que o cara vai entender o que você não conseguiu entender de jeito nenhum. E ele traz lá um remédio. Aí você diz, é esse remédio mesmo aqui? Não, é esse aqui mesmo. E a gente vai confiando, e a gente vai aprendendo a esperar e a lidar com isso. Então Deus já deu inúmeras evidências de que Ele é um especialista, de que Ele sabe mais do que eu. Como não confiar em alguém assim? Como não confiar em alguém que sabe todas as coisas? Como não confiar em alguém que tem poder inesgotável, imensurável, à nossa disposição para nos ajudar a vencer? Eu e você precisamos entender que mesmo quando a gente não consiga fazer mais nada, Deus ainda pode fazer tudo. Será que você chegou agora no limite? Chegou ali na encruzilhada, e agora o que eu vou fazer? Entendam que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Vê essa pandemia, um vírus surgiu, infestou o mundo todo, afetou a vida de tantas pessoas, de todos nós. Mas saiba de uma coisa, apesar de tudo isso, o mundo entrando em colapso econômico, social, crise de saúde, mas Deus está com a sua mão no controle de todas as coisas. Nós cristãos que conhecemos a Bíblia, isso não nos pega de surpresa, porque o Senhor inclusive nos advertiu que próximo da sua volta a este mundo, essas coisas aconteceriam. Querido amigo, Abraão, ele foi chamado
de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23 diz assim: e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha que privilégio. A Bíblia às vezes oferece assim algumas qualificações tão carinhosas a algumas pessoas. Eu fico pensando, Senhor, como eu gostaria também de ser o homem segundo o teu coração. Como eu gostaria de ser como Moisés, aquele que vê o invisível. Como eu gostaria de ser como Abraão, chamado amigo de Deus. É isso que Deus deseja. Querido jovem, amigo e amiga, a fé é uma pessoa. A fé é a convicção de algo que é seu, mesmo que você não tenha recebido, porque você reconhece quem lhe prometeu. Abraão, ele morreu com a certidão da promessa debaixo dos seus braços, porque ele confiava na assinatura, na palavra de quem lhe prometeu. Eu e você somos convidados hoje a trilharmos por este caminho de fé. E eu quero concluir essa mensagem contando para vocês uma experiência de fé que eu vivenciei. Contei aqui no início que eu abandonei uma carreira. Estava trabalhando na área de telecomunicações. Estava trabalhando numa grande empresa, numa multinacional. E com grandes perspectivas de crescimento. Crescimento profissional, crescimento financeiro. Quando Deus tocou meu coração de uma maneira assim como nunca tinha sentido antes. Jefferson, você está aí, seguindo esse caminho, essa carreira. Mas não é isso que eu quero para você. O que eu tenho para você é um outro propósito. É um outro desafio. Topa, mas eu não fiz como Abraão. Eu relutei. Não, Senhor, jamais. Olha, depois de todo o esforço, tanto estudo, agora eu estou formado, estou trabalhando numa grande empresa. Aqui eu posso crescer, perspectivas profissionais, financeiras. E o Senhor quer me chamar para um outro desafio? Não. Mas por curiosidade, que desafio é esse? Foi quando Deus claramente falou comigo: eu quero que você seja um pastor. Quero que você venha me servir como um pastor. Aí eu fiquei maluco. Como assim? Ser pastor? Eu não quero isso, Senhor. Me peça qualquer coisa, mas eu não quero ser um pastor. Vou abandonar a minha carreira profissional, a minha estabilidade para ser um pastor? Eu fui difícil com Deus. Mas Deus, ele teve paciência comigo. E ele ficou me incomodando, me impressionando. E foi um negócio assim, dia, noite, de madrugada, Deus falando comigo. Pessoas vinham do nada e falavam comigo: Jefferson, por que você não vai fazer teologia? Por que você não vai ser um pastor, vai servir a igreja? Eu não, você está maluco, eu não quero isso para mim. Eu não me vejo como pastor, não tenho a menor condição de ser um pastor. E Deus foi incomodando. Até que um dia eu decidi dar uma oportunidade. Falei: Senhor, já que o Senhor está insistindo tanto, olha a minha audácia, eu vou dar uma chance para ver o que vai dar, o que vai acontecer. Para depois ali, de repente, se der algum problema, eu entender que pelo menos eu tentei fazer a minha parte. Então eu vou me arriscar. Então tomei essa decisão, vou fazer teologia. Eu me inscrevi no último dia que a inscrição estava aberta. Era às 23h59 que fechava o sistema de inscrição. Eu me inscrevi naquele último dia às 23h40. Para você ter uma ideia. E aí, claro, ao longo desse processo, tinha algumas pessoas que eu precisava comunicar essa decisão. Porque eu estava abandonando uma carreira para seguir aquilo que eu estava entendendo que Deus tinha como plano e propósito para a minha vida. E aí as primeiras, melhor dizendo, pessoas que eu procurei foram os meus pais. Cheguei para os meus pais e falei: gente, tomei uma decisão. Meus pais olharam assim para mim, né, preocupados: que decisão é essa que ele tomou? Falei: então, gente, sabe Deus?
Aí meu pai já olhou assim, o que tem Deus? Então, sabe Deus, lá do céu? Então Deus me chamou para um desafio. E eu estou topando esse desafio. E eles ficaram naquele olhar de expectativa. Que desafio! Eu estou abandonando agora a minha carreira na área de engenharia de telecomunicações e vou fazer teologia. Minha mãe sorriu, mas eu não sei se sorriu assim, que legal, ou melhor sorrir para não chorar, né? Meu pai olhou para mim e falou: você é maluco? Você vai abandonar tudo que você fez, construiu até aqui, a carreira que você pode ter para fazer teologia? E olha que os meus pais eram adventistas também. Eu falei: pai, mãe, eu amo vocês. Vocês sabem disso. Por isso eu estou vindo aqui contar para vocês essa decisão, porque eu respeito muito vocês. Só que Deus está me chamando. E a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que isso custe ir contra as opiniões e conselhos de um pai ou de uma mãe. Então eu estou indo fazer teologia. Deus está me chamando. Eu não sei o que Ele quer com isso. Eu também não queria. Mas eu estou confiando que Ele tem algum propósito com isso. E assim, deixei ali claro a minha decisão para os meus pais. Naquela ocasião, eu também tinha uma namorada. Já namorava um tempo. Havia até planos para um casamento. E aí eu cheguei para ela e falei: olha, tomei uma decisão. Acho que ela imaginou, agora vai pedir casamento, né? Acho que ela imaginou já se ajoelhando, tirando ali a aliança. E ela falou: qual a decisão? Sabe qual é a decisão? Decidi servir a Deus, serei um pastor adventista. Aí eu pensei que ela fosse ficar contente, alegre, mas ela murchou assim. Falou: mas como assim? Vai abandonar tudo para começar tudo do zero? Fazer teologia? Isso. Ah, mas eu não quero ser esposa de pastor. Eu não quero isso para a minha vida, jamais. Aí eu, na minha consciência, falei com Deus: mas Senhor, você está me chamando e não chamou ela não? Pensei que ela fosse concordar, fosse me apoiar. Eu fui para casa pensando nisso. Até que Deus me deu um outro clareamento das coisas. É um chamado para você. E o chamado envolve renúncias. Inclusive renúncias, né, que possam aí comprometer o seu coração. E eu decidi que era um chamado para mim, não era um chamado para ela. E aí decidimos terminar o namoro. Cada um seguiu para o seu lado. Depois fui agora na empresa onde eu trabalhava. Cheguei para o meu chefe, meu gerente. Falei para ele: olha, faça as minhas contas aí que eu tenho que ir embora. Ele: mas como assim? Você está bem da cabeça? Eu falei: não, faça as minhas contas, eu tenho que ir embora. Não me pergunte nada. Ele: não, como é que você quer que eu não pergunte uma coisa dessa? Você quer ir embora da empresa? Você tem ideia de quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Quantos jovens, na sua idade, gostariam de estar aproveitando uma oportunidade como esta? De grande crescimento profissional, de ganhos financeiros? Eu falei: amigo, não fale mais nada não, porque eu sei muito bem que eu estou perdendo. Mas se eu te contar, você não vai entender. Não, você tem que me contar. Então tá bom. Sabe Deus, lá do céu? O que tem Deus lá do céu? Eu estou vendo que você não está bem. Ele olhou para mim falando assim: Deus me chamou e eu vou servir a Ele. Mas que conversa é essa? Deus te chamou e servir a Ele? Eu serei um pastor. Amigo, você está precisando de férias. Você quer férias? Vou te dar umas férias. 30 dias de férias, vai descansar, vai refrescar a cabeça e depois você pensa melhor sobre isso. Eu falei: não, está decidido. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e eu vou seguir por esse propósito. Sei o que vai dar, mas eu estou confiando que Deus sabe o que está fazendo. E assim me desliguei da empresa. Passei na primeira fase do vestibular para teologia. E quando estava para fazer a segunda fase da prova, o telefone toca. Era um representante de uma empresa concorrente daquela que eu estava trabalhando na área de telecomunicações. Era uma empresa japonesa.
Naquele ano de 2009, eram as vésperas da Copa do Mundo na África do Sul em 2010. E essa empresa entrou em contato, querendo me recrutar para fazer parte desse projeto. Para ir para a África do Sul trabalhar durante 6 meses. Na coordenação de projetos, sistemas irradiantes, para a transmissão da Copa pela internet, TV. E um salário assim, olha, muito dinheiro. Um contrato de 6 meses. Isso às vésperas da segunda parte, da segunda fase da prova, para fazer teologia. Eu até achei, puxa, isso deve ser coisa de Deus, porque imagina, 6 meses de um contrato assim que eu vou ganhar muito dinheiro, dá para pagar o custo de teologia umas 2, 3 vezes. E ainda sobra dinheiro. Só que aí Deus falou no meu coração, Jefferson, não vá. É para você ir agora. Porque se você for, você vai gostar de ganhar o dinheiro lá. E depois desse projeto virá outro. E aí você vai, com certeza, comprometer o chamado que eu tenho para você. E eu nem contei isso para meu pai na época. Porque imagina, já ficou maluco porque eu abandonei uma carreira. Imagina com uma proposta dessa. Bem, amigos, o tempo passou. Esse é meu 8º ano de ministério. Já 12 anos que eu tomei essa decisão. E eu não me arrependo absolutamente de nada. Porque olhando para trás parece fácil, né? Mas essa é a grande verdade. Não tem melhor lugar da terra para se estar do que aquele que Deus tem como plano e propósito para a nossa vida. Deus me abençoou demais. Deus me sustentou, cuidou de mim. Quantos milagres aconteceram no período da formação, da faculdade. Encontrei uma mulher maravilhosa, companheira, parceira, amiga, que está junto comigo nesse ministério, que é apaixonada para salvar, para servir, para ser útil à causa de Deus. Então, amigo, eu tomo dessa minha experiência e compartilho com você o seguinte: confie em Deus. Confie em Deus. Você não precisa se preocupar como Deus fará. Só precisa crer que Ele fará. Não tenha medo, tenha fé. Confie. Sobre as mãos de Deus, pode ter a certeza que o que está por vir será bem melhor, mas bem melhor do que você esperava. As provações podem nos dar a impressão de que Deus nos abandonou. As lutas que nos afligem podem nos dar a ideia de que Deus nos abandonou, mas Ele está com você. Ele está querendo te levar para mais perto de Cristo. Se na sua vida está tudo escuro, lembre-se que Deus não é uma teoria. Ele é real. Ele existe. Deus é uma pessoa, um amigo real. E isso eu não aprendi na faculdade. E muito menos lendo livros de teologia. Isso eu aprendi e tenho aprendido a cada dia na minha experiência com Deus. Deus sabe das minhas lutas, Deus sabe das minhas dificuldades, dos meus desafios. Mas eu procuro confiar nele a cada dia, a cada oportunidade. E eu tenho visto como é bom a gente caminhar, a gente navegar sobre os planos e os cuidados de Deus. Pode ser que você não ganhe o dinheiro que você gostaria de ganhar. Pode ser que muitas coisas sejam diferentes do que você imaginou. Mas tenha certeza de uma coisa: você será feliz, você será realizado, você terá paz no seu coração, e você terá a convicção, a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E é isso que importa. Eu não quero mais nada, a não ser a presença de Deus na minha vida, e que Ele me ajude a cada dia a ter confiança nele, em saber que Ele está conduzindo a minha vida, e que no final, todos nós que confiarmos nele, que amarmos a Ele de todo o nosso coração, teremos um final muito feliz. Iremos morar com Ele para todo sempre. Então, acredite, tenha fé, acorde para a vida. Deus está te chamando para trilhar pelo vale da fé, pela jornada de fé, rumo ao desconhecido, mas a certeza de que dará tudo certo, porque Ele estará com você e estará comigo também. Nós vamos ouvir agora mais uma mensagem musical. E enquanto você ouvir esta canção, como nós temos feito aqui todos os nossos encontros,
pare agora e ore a Deus. Enquanto você ouve esta canção, esta mensagem, pare tudo e ore a Deus. Busque a Deus. Peça a Ele para te ajudar, para que você possa ser um guerreiro e uma guerreira da fé. E com certeza será, se entregar nesta noite. Eu vou cantar amor na cruz, meu Jesus me exaltou, mesmo sendo imperfeito como eu sou, só existo para dar a Ele meu louvor, Senhor. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Te entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui, e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui, agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Amém. Se você ouve a voz de Deus falando com você nesta noite, não endureçais o seu coração. Você que está aí
no vale da indecisão, confie, se entregue. Jesus está te esperando com os braços abertos. Vem, não hesite, não tenha medo, tenha fé, confie em Deus. E você verá as grandes aventuras que você desfrutará de uma forma assim inimaginável. Você que está aí pensando em se batizar, se batize, passe por essa experiência e marque a sua vida com Cristo o quanto antes. Você que está sofrendo aí com dores, com as lutas, as provas, Deus está olhando para você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Confie, não tenha medo, tenha fé. Se você entendeu o recado de Deus para você nesta noite, se coloque em pé, se você puder. Eu quero fazer uma oração pedindo a Deus para que te abençoe e te ajude, para que você se torne um guerreiro, uma guerreira da fé. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, que estás nos céus. Mais uma vez queremos te agradecer por esse encontro muito especial que tivemos neste lugar, através destes canais. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração. E nesta noite o seu desejo, o seu recado, é para que a gente trilhe pelo caminho da fé, como fez Abraão. Nos ajude, Senhor, para que possamos compreender e entender que o lugar melhor da terra para se viver, para se estar, é esse que o Senhor está nos chamando para viver. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes ao seu chamado. Nos ajude, Senhor, a aprendermos a suportar as provas, as lutas que nós estamos passando. E que a gente venha aprender desses momentos de lutas e dificuldades para amadurecermos, para aumentarmos ainda mais a nossa fé em Ti, a nossa confiança e nos prepararmos para as coisas grandes que estão por vir. Por favor, Senhor, dá-nos a paciência para sabermos esperar o momento certo, a hora certa. Que nenhum dos Teus filhos que aqui estão, ó Pai, se desanimem, se desmotivem no caminho, mas que sejam iluminados nesse instante pelo Teu poder, pela confiança em Deus, pela certeza de que o Senhor está conosco, irá cuidar da gente, irá abrir o caminho, irá abrir a porta da oportunidade, irá nos socorrer em meio à nossa angústia. Temos essa convicção de que o Senhor é nosso Pai, um Pai que nos ama, que é perdidamente apaixonado por cada um de nós. Que nós sintamos agora o Teu abraço acolhedor, esse abraço quente, que só o Senhor é capaz de nos oferecer. Um abraço que transforma a nossa vida, que muda o nosso ser e nos faz novo, diferente para o Teu reino. Abençoa a todos, que possamos descansar nesta noite sobre os Teus cuidados. E amanhã, ó Pai, mais uma vez, nosso penúltimo encontro desta semana jovem, que o Senhor nos traga às 20 horas, que a gente compartilhe a bênção também, trazendo amigos e amigas, familiares, para que venham assistir mais uma palavra de salvação e tenham mais um encontro com a Tua palavra e especialmente com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém, amém e amém. Deus abençoe você, meu querido. Bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Fui!